Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nós vamos aqui para mais uma live. Esse grupo maravilhoso aqui que eu vou mostrar a todo mundo. Olha lá. Oi, pessoal, dá um tchauzinho aí. Tá todo mundo saindo na live. Ei! Muito obrigada por vocês estarem aqui. Gratidão. É muito importante que todos nós possamos dividir, compartilhar as nossas experiências. Por quê? Despertei. E agora? Que eu faço? Eu não posso falar com ninguém. Ninguém da minha família me entende. No meu trabalho estão falando que eu sou louca. Aliás, sempre falaram. Ai, entre os meus amigos. Agora eles me convidam para uma coisa e para mim está complicado, porque não ressoa mais com o ser que eu sou. O meu mundo virou de ponta cabeça. Ou, nossa, eu estou bem melhor. Adorei ter despertado daquela ilusão, que bom! E agora, o que que eu faço? Tem um monte de curso para fazer, tem um monte de coisa para fazer. Eu tenho certeza que todo mundo fica maratonando live, curso, fazendo um monte de coisa. Eu também fiz, mas hoje eu não estou aqui para falar de mim. Temos aqui colegas, amigos, irmãos de jornada, muitas pessoas bacanas que eu gostaria que todos vocês conhecessem. Então, pessoal daqui, sinta-se à vontade, tá bom? Levanta a mãozinha, aí eu chamo e nós vamos abrindo aqui o microfone. Como a Thaís já tinha levantado a mãozinha, Thaís, você fique à vontade, pode abrir o seu microfone e conta pra gente. Despertou? E agora? Pois é, gente, e agora? Na live passada a gente falou sobre o começo do despertar, né? Quando a gente percebe uns pelo amor, outros pela dor. O meu foi pela dor. E aí a gente sente que eu, pelo menos, me sentia atrasada. Despertei com 39, 40 anos. Daí, a partir desse momento, eu falei assim, gente, o que que eu fiz nesses 39, 40 anos? Estou atrasada? Ou não tô? Tô no tempo certo? Não tô? Acho que também esse questionamento acaba mais atrapalhando do que ajudando. Mas, enfim, sou desse grupo que quis fazer todos os cursos, assistir todas as lives, se interessava por tudo, só que não tem como a gente fazer tudo em um mês, 2 meses, né? Eu acredito que a coisa mais importante quando a gente começa nesse processo, que para uns, como para mim, é turbulento, foi turbulento, e às vezes ainda é. Porque é o que a gente comenta, né? Às vezes a gente desperta, dorme, desperta, fica sonolento, desperta de novo e acorda e fica nesse processo de vai e vem. Eu acredito que o mais importante é ter paciência consigo mesmo e com o redor. Quando eu entrei nesse processo, eu me sentia muito incompreendida. E aí, quanto mais você estuda, você percebe que o entorno às vezes te incomoda. Porque você fala assim, nossa, tem coisas que são tão óbvias, como que as pessoas não estão vendo que tá errado, que não é legal, que tá fazendo mal para elas? Não, às vezes as pessoas estão num ciclo, em ciclos que não conseguem sair. E aí, para quem está nesse processo de despertar, tem coisas que parecem que são muito óbvias. Procura outras coisas, fala com outras pessoas, né? Tenha força para sair desses momentos, mas a pessoa, quando ela não está nesse processo, para ela, ela não consegue sair daqueles ciclos. E isso a gente tem que ter paciência também e saber respeitar que o nosso processo de despertar é um e o das pessoas é outro. E que pode ser que tem pessoas que nunca despertem. Então, demanda muita paciência consigo mesmo, né? De não influenciar, a gente pode ajudar os outros, mas a gente não pode impor para os outros. Assim como a gente também não pode impor coisas para a gente mesmo e querer acelerar um processo que ele tem o seu tempo. Então, eu também fui dessas que comprei um monte de cursos. Tem cursos que já tem 8 meses, 10 meses que eu comprei e ainda não fiz. Mas eu também entendo que tudo tem a sua hora certa e a gente precisa saber disso. E não entrar na ansiedade desse processo, porque aí a gente vai para o lado contrário do que a gente tem que ir. Muitas vezes os mestres falam para a gente que a gente pensa demais, né? Então, que o ideal seria a gente entregar para eles e abrir para esses processos. Então, a autocobrança também até certo ponto, ok, mas ela pode nos desespertar, vamos dizer assim. A gente pode acabar voltando mais para os ciclos que a gente tem que sair, que a gente tem que se libertar. Então, acho que se eu pudesse voltar no tempo e falar com o meu eu de 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu diria para ela: tenha paciência.
Tenha confiança que vai dar tudo certo. Segura nas mãos certas. Ninguém pode te impor o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. Você tem que acalmar, respirar, gente, é a melhor coisa. A gente aprende a ter uma vida agitada que a gente não olha para nossa respiração, que a gente não respira profundamente. Acho que uma das coisas que eu mais desenvolvi nesse tempo todo foi a respiração. Entrar nos processos com calma, não na afobação. Eu sempre fui muito ansiosa, muito afobada, muito acelerada, e eu vejo que o quanto isso tenha atrasado, talvez, né? Não sei, o meu processo de despertar. E como hoje eu me sinto mais calma para as coisas. Então, acho que a primeira coisa é respirar fundo, colocar como uma rotina essa respiração, esse centramento, esse momento nosso. Não tenho tempo? 5 minutos. 2 minutos, 3 minutos, não é possível que ninguém tenha 2 minutinhos, 3 minutinhos no dia para respirar fundo e olhar para dentro de si. E é impressionante como a respiração tem esse poder mágico, né, de trazer a gente para o centro, para o nosso centro. A gente tá, parece que a energia fica difusa. Na hora que a gente começa a respirar, que nem no começo das meditações, parece que a gente começa a concentrar, direcionar e se tornar um ser mais alinhado. Então, eu falaria para mim mesma, calma. Calma que vai dar tudo certo. Quem está do nosso lado só quer ajudar, só que a gente tem que se abrir para isso, tem que se entregar nesse processo. Os cursos é importante, conhecimento é importante, eu entendo que é importante, mas às vezes eu penso que eu comprei alguns cursos no, na promessa daquele curso. Vai acontecer isso, vai fazer aquilo, mas a minha mente queria comprar e comprava, mas talvez não tivesse em acordo com o meu coração. Eu entendo que todo conhecimento é útil, mas acho que quando a gente entra nesse processo de parece que a gente fica mais agitado do que estava antes, se centrar em primeiro entender e ter paciência para tomar as melhores decisões, não deixar ser levado pelo esse sentimento de, estou atrasado, nossa, e agora o que que eu faço? E aí acabar se atribulando ainda mais, que não é o que é para acontecer. Vamos fazer curso? Vamos fazer curso, mas vamos entender. Ressoa comigo? O assunto realmente me interessa? Quem são as pessoas que estão ensinando? Elas são realmente, né, pessoas que estão pensando em prol da humanidade? Ou é alguma coisa extremamente comercial, que no fundo não tem um amparo do bem? Então, acho que todas essas coisas a gente precisa ser levemente racional para ter discernimento das coisas, mas no final das contas, o nosso coração tem que dizer sim ou não. E aí é que a intuição entra, e a gente vai trabalhando a intuição, né? Eu, às vezes eu imagino que eu tinha sempre a intuição muito forte, mas não sabia que era intuição. E sempre pensava que era coisa da minha cabeça, que era caraminhola. E muitas vezes eram avisos bons, né? De faça isso ou não faça, mas eu ainda estou desenvolvendo. Vou falar que se eu já desenvolvi tudo, não desenvolvi. Eu ainda estou em desenvolvimento. Às vezes na correria do dia a dia a gente desfoca de novo. Mas é importante voltar e seguir essa linha. E entender o que realmente é bom para mim. Vai ser construtivo para mim? Vai me desenvolver? Vai fazer bem para mim ou para quem está no meu entorno? Se não, às vezes é o ego. É o ego que está descontrolado, que está ansioso e querendo tomar frente e fazer coisas que não são pra gente. E no final das coisas, no final das contas, quando a gente está centrado, a gente começa a discernir melhor o que que é bom e o que não é, o que que é construtivo, o que que não é, o que que é possível ser feito. Porque também, às vezes, a gente tem uma criação que a gente conversa muito, né, da perfeição, que tudo tem que ser perfeito, não pode ter uma vírgula errada, tudo tem que estar maravilhoso, mas isso demanda um tempo que, às vezes, não tem o retorno, é, correspondente a esse esforço. Às vezes, não precisa. Então, sim, não é que a gente vai sair fazendo coisas, vamos fazer assim e pronto. Também não, né? A gente também tem que fazer com boa intenção, mas também não se cobrar de uma perfeição que nesse mundo, sinceramente, eu entendo que não existe. E aí, talvez a gente também entre nesse processo de ficar procurando uma perfeição que nunca vai ser atingida. Porque às vezes para um vai estar. Você faz uma coisa, você mostra para uma pessoa, a pessoa vai falar assim: nossa, tá maravilhoso, tá perfeito. Para outra pessoa, vai falar assim: tá bom, mas isso, isso. Então, também tem que ter discernimento, né? Às vezes a pessoa que critica muito, uma vez um ser de muita luz me disse assim que às vezes aqueles que mais criticam são aqueles que mais precisam de ajuda. Então, tomar cuidado com isso também, com as críticas,
o que que a gente pode extrair de bom. Não que não vai ter, né? Porque a gente não está no mundo ainda totalmente ascensionado. Quem sabe um dia. Saber entender as críticas, extrair o que é bom, o que é aprendizado, o que realmente tem sentido, ou o que é o ego do outro falando, para a gente se desenvolver também, porque todos nós, sem exceção, estamos em desenvolvimento, e descartar aquilo que não agrega, que é ego, que é uma energia não legal. Também ter esse discernimento da gente conseguir ser racional, de entender as situações, extrair o que é bom, melhorar aquilo que pode ou que deve ser melhorado, mas também desconsiderar coisas que não vão acrescentar em nada. Então, paciência, respiração, auto-amor, né? Ai, estou atrasado no meu processo. Quem disse? A gente não sabe, né? Então, alguns questionamentos não cabem a gente ficar fazendo. Eu estou atrasado no processo, eu estou adiantado, eu tenho 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos. Nossa, eu tenho 70 anos, eu já estou atrasado. Não, 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 não. Vamos, cada um tem seu processo. Eu imagino que a gente constrói passo a passo, né, da nossa vida para chegar num momento específico. Se esse momento é aos 20, aos 40, aos 60, aos 80, não importa. Não importa. O que importa é que esse momento chegou e que a gente tem que tentar fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem, com respeito a gente e aos demais, mas respeitar que cada um tem seu tempo. Então, afobação, desespero, enfim, N coisas que atrapalham nesse processo, né, que acabam nos desviando desse processo, a gente tem que deixar de lado e seguir o nosso propósito, que é nesse momento, tá todo mundo agora nessa turbulência, ressonância desalinhada, é calor, frio, é chuva, é vento, é gente estressada, é gente, muita gente também que às vezes entra nesse processo de despertar, mas acha que tá ficando é, pior e não é, é uma fase, mas eu acho que é importante principalmente ter o auto-amor, o auto-respeito e o respeito com o nosso ambiente. Porque agora, como as pessoas, a gente começa a perceber que tem pessoas que nunca, a gente fala assim, não, essa pessoa nunca vai despertar. Ela tá muito presa, muito travada. Estão começando, como que um milagre, começando a entrar em análises em assuntos que você achava que elas nunca iam entrar. Está começando a acontecer. Acho que todo mundo consegue perceber, pelo menos uma pessoa que começou a mudar totalmente de atitude, começou a se questionar de uma forma levemente mais amorosa, procurar o autodesenvolvimento, que é importante. Então a gente tem que ter paciência também de conseguir ajudar essas pessoas, porque todo mundo sabe que isso é um processo que não é fácil. No começo você acha que você está ficando totalmente, vou falar literalmente doido, você não sabe mais o que que você tem que fazer, para onde você tem que ir, com quem você pode falar. Você começa a perceber, como a Márcia disse, tem coisas que não ressoam mais com a gente, lugares, pessoas. Então, para a gente, na nossa visão, a gente fala assim, nossa, a pessoa ainda não está desperta. Mas tudo bem. Talvez o processo dela seja aqui, dali 15, 20 anos. Mas a partir do momento que a pessoa entra nesse processo, a gente tem que ter acolhimento consigo mesmo e com os demais. Porque acho que a maioria de nós, ou não todos nós, é muito difícil no começo. A nossa emoção, o nosso ambiente, pessoas somem, pessoas desaparecem, e aí a gente tem uma tendência a se autoculpar, se você tem uma coisa errada comigo, é comigo. Por que que essas pessoas estão sumindo? Por que que as coisas não estão dando certo? Por que que minha vida está fazendo assim? Faz parte. Precisa acontecer limpezas, né? Ciclos precisam fechar para outros começarem. Então, a paciência, eu acho que é o mais difícil no nos dias de hoje, mas acho que é o que ajuda mais. Mais. É isso. Muito obrigada. É isso aí, né, Thaís? Eu acho que se cada um de nós que está aqui, nesse momento, nós estamos aqui em 28 pessoas neste instante. Muitas outras assistirão, e no quântico, passado, presente e futuro, é tudo junto. Outras dimensões, tudo junto. Vamos pensar. No momento que vocês começaram a pensar diferente, começaram a despertar para essa nova realidade, pensem 2 anos antes de vocês despertarem e começarem a se informar. O que que é essa coisa de transição planetária?
Os polos magnéticos se invertendo. Ressonância Schumann? Frequência? Hã? O que é isso? Né? Vamos lembrar, 2 anos antes, como que vocês estavam? Ih, desculpa, gente, as bexigas elas são acionadas na minha tela. Ai, ai, eu acho engraçado o que acontece comigo, desculpa. Mas assim, como que era a vida de vocês 2 anos antes de despertar? E como que está hoje? Então, quando vem algumas informações para nós que algumas pessoas que já estão despertas, que já sabem de várias coisas, falam assim: ah, tá demorando muito essa coisa do evento. Mas pensem que algumas estão despertando e ainda tem chance de despertar antes de passarem a régua lá e fazer, né, aquela coisa lá do joio, do trigo, que algumas pessoas falam. E não é para ter medo, não é para ter medo. É como uma oportunidade de mais pessoas despertarem e pararem para pensar o que é que esse pessoal está falando. Como assim? É, eu não estou dormindo. Hum, pode ser que sim, porque existe mais coisa entre o céu e a terra do que a gente pode, a nossa vã filosofia pode suspeitar, tá? Então fica aqui a cutucada para que mais pessoas possam se perguntar o que é que vocês estão falando, Márcia. Estou entendendo nada. Agora eu vou chamar a Márcia Ribeiro para que ela também possa falar da parte dela. É com você, Márcia. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcinha. Boa tarde a todos. Então, o meu processo, eu vim 25 anos de mundo corporativo e aquilo para mim, embora pesado, era a única forma de viver e de levar a vida. Com a pandemia, eu estava numa situação em que pessoas subordinadas a mim começaram a ter muitos problemas emocionais e nesses 2 anos que você está falando, que agora já são 4, né? O tempo está passando tão rápido que já são 4. E aí eu comecei a me deparar com problemas e pressões e as mesmas pressões que existiam dentro de mim, só que com pessoas, eu vendo nas pessoas essa dificuldade muito grande. E o meu filho em casa começou a me iniciar no sentido de me incentivar a uma meditação. Eu entrei numa escola iniciática de Kundalini, comecei a fazer esse processo. E era semanal essas aulas com meditações muito boas e muito relevantes de Kundalini. Só que quando a Kundalini subia e as pessoas iam se sutilizando ou falando nesse amor, para mim parecia tudo muito fantasioso, não era algo que eu sentia no meu coração, né? Porque o meu mundo era muito pedra, era muita pressão. Mas eu continuei com aquilo persistentemente. E fui, até que eu fui surpreendida no início do ano com uma transição de carreira, aonde eu tive que voltar para mim, totalmente para mim, sair completamente não só do mundo corporativo, mas social, relacionamento. Meu filho mudou e eu estou praticamente em isolamento no meu apartamento. E então eu comecei, como disse a Thaís, e agora o cognitivo da gente vai tendo uma necessidade de fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu fui para um lado autodidata, onde eu me identifiquei com uma pessoa, e essa pessoa sugeriu um processo de 64 dias no que ela tinha que fazer, que eram xamânicos, eram rituais que levariam 21 dias cada um, e eu precisaria fazer isso. Então, eu não fiz muitos cursos, todos que eu iniciei, eu continuei, estou fazendo, e após a minha hipnose, que foi uma hipnose onde, apesar de turbulento, né, não foi aquele processinho como a Márcia faz muito bem feito, de uma preparação, de um tempo, e aí faz, ela rolou muito imediata, no mesmo dia, e a minha mente muito racional e com medo daquele processo, é, eu fiz, me despertou, mas me mostrou um lado meu interno que foi muito interessante. Ele estava muito pesado, ele estava morto praticamente, estava sem vida nenhuma. E aquilo me chocou muito, me chocou tanto que eu aprofundei nisso, comecei a ver e a pedir uma orientação, embora eu seja um bebê dentro de vocês que ouvem, veem, né? Enfim, já estão no outro grau de intuição.
O meu eu comecei a desenvolver sensitivamente, como disse a Márcia agora, focando muito no coração, entendendo que esse é o caminho. Eu tive a oportunidade de ter uma canalização também, onde a Márcia me orientou aí para esse lugar, foi tudo intuitivo. Então eu comecei a ver que, embora o meu racional fosse muito forte, havia algo em mim muito intuitivo, que me aproximaram das pessoas certas, o Márcio, o Júnior, a Meire, a Thaís, enfim, pessoas que foram me aproximando e foram me jogando assim, que tal isso, que tal isso, que tal aquilo. E isso começou a reverberar de uma forma muito boa, muito acelerada, muito bacana. Então, hoje exatamente eu me encontro, eu não tenho mais esse desafio de conviver com pessoas que estão muito turbulentas, porque eu estou praticamente isolada, né? Meu mundo hoje é 80% virtual, mas eu diria que intuitivamente, dia a dia, isso vem abrindo de uma forma muito bonita, muito bacana, muito, tá me fortificando muito. Eu percebo a presença dessa intuição e dessa guiança espiritual pela minha paz, pela minha alegria, pela minha disciplina, pela minha persistência. Então, esse despertei agora, para mim, está sendo maravilhoso, porque ele está sendo muito desafiador. Eu realmente fui no fundo do meu ser, revirei coisas bastante desafiadoras, mas me sinto amparada por uma força, por uma orientação, por uma abertura que eu peço diariamente para que fique cada vez mais clara, para que eu desenvolva o meu propósito de vida. Então, tudo eu tenho feito com uma paz muito grande, com uma frequência muito grande. Então, se eu posso dizer alguma coisa para alguém que está nesse processo, não desistam, tenham persistência, não importa se o tempo é curto, longo, médio, que você tem um dia, você tem o dia que a sua alma precisa para fazer, valorize aquele tempo que você tem, faça dentro do que você tem e, muito importante, valorize o que você já fez. Não fica se cobrando do que ainda você poderia ter feito ou qual é o momento. Isso é uma armadilha do ego. Se a gente valoriza aquilo que a gente fez, isso vai dando força, vai engrandecendo, vai se utilizando e vai aumentando a sua frequência. Que eu acho que a grande mensagem do momento de hoje é isso que a gente está fazendo, é achar canais muito similares a você que te alimentem, que te sustentem e que te sutilizem, né? Então, é difícil eu dizer de mim, mas talvez algumas pessoas já me viram ou estão convivendo mais comigo, possam perceber ou não a minha evolução, mas eu tenho uma grande intuição de que ela está ascendente. Então, eu sou muito grata e muito feliz a tudo isso que está acontecendo. Nós que agradecemos, Márcia. Estamos acompanhando, sim, você. Nítido, como você está mais serena, mais centrada. E o que eu gostaria de falar, né? É assim, eu vou tentar falar pouco, porque vocês sabem que eu falo muito, mas assim, o que eu gostaria de falar, nunca percam a alegria. Olha, a mensagem que eu mais escuto de seres de luz, é manifestem alegria, sorriam. Por mais que esteja difícil, gente, desafio, tá, tem desafio, mas não fica ali carregando, sabe? Como se você fosse uma vítima do mundo, carregando aquele peso nas costas. É pesado? É, mas respira fundo e acredita que aquilo está sendo para sua própria cura, para sua própria autocura, para que você mesmo consiga ir buscar os fragmentos, os pedacinhos que ficaram espalhados por aí de tanta agrura que você já passou em 800 vidas. Quê? É, Pelo menos. 800 vidas. Então, é assim, isso aí é de uma vida, hein? Ixi, Márcia, então, tem mais processo? Uhum, tem. Sinto muito, vamos mais rápido, sabe? Tipo, vamos passar assim, e fazer as integrações mais rápido, sem ficar, ó céus, ó vida. Porque eu era assim,
para pessoas que me conheceram antes do meu despertar mesmo, esse despertar mais despertar, com essas outras informações. Parece que tem um planeta Quiron aí à vista. Bom, mais tarde eu falo sobre ele. Agora eu vou chamar o Júnior, né? Nosso querido Júnior, Golfinho, Schmidt. Já, já coloquei o nome e sobrenome, Golfinho de Sirius, nosso querido Júnior. Júnior, pode falar. Golfinho Schmidt é muito bom, né? Bom, é, o meu processo ele começou um pouquinho cedo. Eu, desde criança, eu sempre fui muito conectado com a natureza, falava com as plantas, saía abraçando as árvores, fugia de casa para ficar no meio do mato, né? Igual minha mãe fala. E conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo essa dificuldade de sustentar ou de me sentir quem eu. Sabe quando nós nos sentimos autênticos e realmente sendo aquilo que nós somos, sem precisar definir aquilo de alguma forma? Então eu comecei a ver muitos padrões conforme eu fui entrando na minha adolescência e pra frente, que eu comecei a falar, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo mais me identificar, eu tô crescendo, eu tô implementando, eu fui percebendo que eu comecei a implementar os programas familiares, né? As crenças, os padrões, toda aquela forma de pensar, e eu falava, gente, que loucura. Estão me falando que o mundo é dessa forma. E eu vejo o mundo de outra forma. Então, essas duas realidades, uma interna e uma externa, começou a ficar assim. E eu me senti por um bom tempo, até ali, os meus 18 anos, totalmente desconectado dessa realidade. Para mim, eu não entendia. Eu via um mundo que de uma forma e o mundo se apresentava de outra forma. E aquilo me deixava confuso, né? E me deixava confuso comigo mesmo. Eu falava, gente, que loucura. O que que tá acontecendo aqui? Acho que esse mundo é meio doidinho ou eu que sou doidinho. Descobri que eu sou doidinho mesmo. Mas assim, enfim. E aí eu fui continuando, né? Eu tive muito assim. Eu fui muito privilegiado de ter uma família que com pessoas que já trilhavam um certo caminho espiritual e já tinham um certo conhecimento. Então, eu sempre conversava muito com os meus tios, que eles são muito espiritualizados, e eu comecei a fazer reiki com 15 anos. Então, quando eu comecei a fazer reiki, eu comecei a perceber que talvez a realidade que eu via dentro de mim era uma realidade mais coerente do que aquela que eu via fora. E talvez eu poderia confiar nessa realidade, mesmo que tudo o meu externo dizia que eu não era o que eu era e que eu era aquilo que me ensinaram que eu fosse, né? E então fazer reiki foi muito importante, porque eu comecei a perceber que a vida ela é muito mais abrangente do que só as questões materiais, porque a gente começa a entender sobre as energias, sobre como nós nos tornamos canais para que uma energia que é feita de amor e luz passe através de nós e alcance o coração do outro, né, e auxilie ele nos seus processos. Então, aquilo me deu muita paz. Eu me senti assim, nossa, agora eu não estou me sentindo mais tão doido nesse mundo, né? Encontrei outras pessoas que compartilhavam de coisas que, assim, eu nem tinha lido, mas que eu sabia que estava dentro. Então, quando eu estava estudando Reiki, quando eu estava conversando, compartilhando com essas pessoas, eu percebia, nossa, ninguém nunca tinha me falado isso, mas eu sempre vi dessa forma. Então, é muito bonito, né? Quando a gente começa meio que num processo de relembrar as coisas, relembrar as informações. E foi bonito também que eu fui num. Foram alguns momentos marcantes que marcaram muito esse meu processo. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu fui numa feira do livro. Eu não sei se vocês sabem, mas é bem comum aqui onde eu moro. Ter uma feira, assim, onde se apresenta livros, produtos regionais, e é meio que faz uma festinha. E nessa feira tinha um centro espírita. E eu, o pessoal lá nas histórias dos super-heróis, procurando livro de quadrinho, e eu lá no centro espírita olhando os livros de Chico Xavier sem saber quem era, né? E nossa, eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, gente, tem um livro dos espíritos, né? Tudo isso. E nunca tinha tido contato com espiritismo antes, minha família é católica.
Então foi muito bonito. E eu não tinha dinheiro para comprar, mas a moça viu que eu estava olhando muitos livros. Então ela me deu o livro dos Espíritos e um outro livro de Allan Kardec e também a biografia do Chico para mim. E ela disse, ó, isso aqui é para você. Então aquilo foi muito importante, porque quando eu comecei a ler os livros e ler o livro dos Espíritos, eu comecei a falar, gente, que loucura. Eu tinha uns 12 anos, tá? Isso aqui eu já sei, mas tá escrito. Eu sentia que era assim. Que eles falavam muito, para quem convive em outras religiões, que a vida é fim, você morre, vai pro céu, come o pão de Deus lá. E aí eu comecei a ver que eu nem me sentia que a vida tinha um fim, né? Eu nunca senti que a vida teria um fim. E aí aquilo foi muito especial para mim, porque me deu uma perspectiva e uma segurança, assim. Mas claro, a gente vai falar com os nossos pais, com outras pessoas, né? Tipo assim, não, isso aí tá errado. Então foi com o Reiki mesmo que aquilo confirmou, porque eu não estava mais pesquisando sozinho. Eu estava tendo contato com pessoas que viviam essa realidade, né? Então a partir daí eu comecei a estudar astrologia. Então eu sempre fui muito assim, né? De pesquisar várias coisas ao mesmo tempo, numerologia, o Kim também foi muito importante. E foi assim que eu fui me tentando achar a realidade que era mais coerente com a minha. E esse processo é bem sozinho, né? Porque você vive em uma realidade onde que é difícil achar pessoas que, de certa forma, trocam essas informações contigo. Então, tá, até os meus 18 anos eu fui assim, foi o Reiki, e aí eu por conta sozinho. E depois eu comecei a encontrar, acho que chegou o momento, de certa forma, encontrar pessoas e ter um ciclo de amizade, que meu ciclo de amizade total foi mudando, que era amigos de colégio. Comecei a ter amizade de pessoas muito mais velhas que eu, mas que tinham uma mente que se conectava com a minha. E tudo mudou, né? E então eu conheci essas pessoas que eu tive muita sorte, assim, um reencontro que muitas vezes nós trilhamos a nossa vida e o outro tem uma chave que naquele momento, quando a gente está no início, precisa e a gente não saberia como a gente conseguiria sem aquilo, né? Eu acho que por isso que tem esse contexto de que nós todos somos um. Nós somos um porque muitas vezes o outro traz pra gente aquilo que a gente precisava naquele momento para a gente continuar a nossa jornada. Então, eu fui muito agraciado com pessoas que tinham essa chave, que tinham trilhavam um caminho que elas acreditavam, e assim eu fui conhecendo, depois eu conheci a Márcia, depois eu conheci a Thaís, então esse foi o meu processo. Eu falo ele assim dessa forma, mas ele não foi um processo fácil também, foi um processo muito difícil, mas esse apoio que nós vamos, essa comunidade que nós vamos criando, e nós acreditando no nosso coração, a vida nem sempre ela vai ser fácil, mas quando nós seguimos o nosso coração, a nossa integridade, mesmo que o mundo diga que não, ou que as pessoas à sua volta digam que não, mas aquilo faz bem para ti, e você vê que você também está levando bem ao outro, então esse caminho acaba sendo melhor do que você ir contra você, do que você não acreditar no caminho que você está seguindo, né? Então foi esse o meu processo. É isso, gente. Obrigado. Gratidão, Juninho, gratidão. Sempre muito bom, né, ouvir as histórias, das pessoas, porque cada um tem o seu processo e tem a sua forma de ir conduzindo. Agora eu vou chamar uma outra pessoa aqui para falar, já pode ir abrindo o microfone, Débora Sanz. Obrigado. Para mim é muito difícil estar aqui, porque eu sou muito tímida. Agora depois que eu fiz o Avatares, que eu estou perdendo essa timidez, assim, de me expor, de me falar em público, entendeu? Apesar que eu trabalhei no banco durante 30 anos, mas é muito difícil e eu preciso vencer isso e eu estou vencendo. Eu, assim, peraí, deixa eu puxar aqui. Eu sempre fui criada assim, eu sempre acreditei, na minha família sempre foi espírita, né? A gente sempre acreditou na espiritualidade, acreditava sempre em extraterrestres. O meu pai ficava lá no sítio do meu primo, que ele queria que um disco voador pousasse e levasse ele, sempre, desde pequeno eu escutei isso. Aí eu frequento a Maricari, né? Só que a minha maior dificuldade é assim, parece que eu estou em outro mundo, sabe? Você sai na rua, você, que nem a Thaís falou.
parece que você não faz mais parte disso daqui. Um monte de coisa, você não quer sair, você não quer ir em um monte de lugar mais, entendeu? Só que a gente tem que respeitar, né, o tempo das pessoas, né? Mas é difícil. E eu tenho dois filhos, e assim, eles não acreditam assim, quase em nada. Então, às vezes eu falo alguma coisa, aí eles começam a rir. Eu falo, nem fala isso, mãe, pelo amor de Deus, não fala isso, você está ficando louca. Então, eu não posso, não falo nada. Às vezes eu falo alguma coisa, às vezes não falo. E lá onde eu frequento, não é todo mundo também assim. Acredito na espiritualidade, e tudo, mas não, muitos não acreditam em seres, né, de outros planetas, né? E é muito difícil. Essa é a maior dificuldade de você poder conversar com as pessoas, né, sobre determinados assuntos, né, ressonância, Schumann, um monte de coisa que você vê que está acontecendo, mas as pessoas parecem que não veem, né? E essa é a minha maior dificuldade, de respeitar, assim, as pessoas, sabe? Parece que não é possível que a pessoa não está enxergando isso, né? Então eu preciso, assim, me policiar muito, né? Com esse meu sabotador de julgamento, né? E de crítica, né? Principalmente com meus filhos, né? Principalmente com a minha filha, que ela, eu acho que ela é pior que o meu filho, assim, em questão de ver as coisas da espiritualidade, né? Mas eu sei que é tudo um treinamento, né? Se eu sou mãe dela, não é por acaso. Então, ela está me treinando, né? E é isso que eu queria deixar, assim, para dizer, né? Que, que a maior dificuldade é isso mesmo, de conversar com as pessoas sobre determinados assuntos, né? Ah, seja Mas, bem-vinda ao clube, é, os, aqui a os gente pode falar despertos. sobre tudo, porque que nem outro É, dia lá, onde eu frequento lá na Maricara, eu perguntei para o meu amigo, você acredita em seres de outro planeta? Ah, mas no ensinamento não fala isso. Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, tá bom. mas assim, cada um, né? Cada um Exatamente. tem o seu tempo. A gente Exatamente. não, a gente não está aqui para ter razão. A gente está aqui É, para fazer a nossa trajetória, né? Mas eu te agradeço muito, tá, Débora, pelo seu depoimento aqui, pelo seu compartilhamento, essa dificuldade em nossa, família, eu ou preciso no ter. trabalho, ou em grupos, Eu me é assim expor mesmo, assim, falar. É. né? Mas eu agradeço, eu te acompanho já há um tempo, né? Eu É. te acompanho, você fez um processo de hipnose aqui comigo, então eu sei como que você estava e o quanto você se abriu. Realmente tem aí É. um caminhar, uma evolução muito, muito bacana. Agradeço muito, muito, muito por você estar aqui Eu com a que gente agradeço. Muito falando, obrigada, tá bom? você e esse grupo, tá? Ah, imagina, Obrigado. Beijo. imagina. Beijo. Agora, Beijo. quem vai falar aqui com a gente é a Maria Chuan. Oi, Maria Chuan. Vamos lá, por favor, abra seu microfone, seja muito bem-vinda e conte aqui Tá pra gente. aberto. Tá me ouvindo? Você despertou, e agora? Fala pra gente. Eu acho que foi com 10 anos. Eu tinha uma escola, como chama aquela professora de reforço? E era num centro espírita. Chamava Caboclo Pena Azul, Verde, alguma coisa assim. Faz muito tempo isso. E ali tinha uma sala que eles falavam assim: ah, quem não obedecer vai ficar na sala lá a sala escura. Um belo dia eu aprontei em sala de aula e foi eu e uma coleguinha para esse bendito quarto escuro, né? Quando eu cheguei lá, quer dizer, eu tinha uma visão, vinha da Igreja Católica, né, pela família, e quando eu cheguei lá, que eu vi aquele quarto escuro, não tinha nada, nada do que eu pensava que seria de espiritual. E aí eu olhei e falei, ah, então é isso? Ali já foi um cliquezinho. Passaram-se muito tempo e eu andando numa casa espírita, me deparei com um livro chamado Tarô Mitológico. Fui buscar o que significava aquilo ali, por que que ele caiu duas vezes em cima de mim, eu botei na prateleira, ele caiu, eu botei de novo, ele caiu, botei debaixo do braço e fui estudar. E aí eu não conhecia.
kardecismo, espiritismo, nada. Aí eu fui buscar, através dessas duas situações. Por que isso? Por que aquilo? E por que que é, Deus não perdoa? É toda essa crença que a gente tem, né? E eu fui sempre buscando, buscando, até que eu me deparei com a espiritualidade, a minha espiritualidade, de forma simples, organizada, só fazendo cursos para poder entender esse universo que a gente está agora. Mas, como eu disse, de forma simples, porque quando a gente busca muito, ou em curso, ou em pessoas, escuta muita gente, a gente não se ouve. A gente quer a resposta desse acordar no outro, o que está fora, está aqui dentro. Eu ouço o que está aqui dentro, o que veio comigo. Ou seja, é o teu despertar. Eu falo muito, porque eu tenho muitas histórias. E aí eu ouvi de uma colega, até no curso dos avatares, você está sempre falando. Talvez a minha dúvida e as minhas palavras seja daquelas pessoas que, né, tá ali na ostrinha tentando, e é uma pérola. Só precisa colocar para fora. É isso que eu penso. E aí eu sigo a trajetória do estudo, do espiritismo, tudo, a vida de Chico Xavier, tudo, porque, né, a regressão da vida dele, né, tudo isso, planeta, astrologia, numerologia, você vai buscando e vai botando ali um pouquinho, né? Naquela piscina de bolinha que é você, você vai só acrescentando. Mas a essência, né, e o suprassumo é você, é a tua alma falando com você. Cada vez que você bota lá sua cabecinha, é isso. É Nossa, simples. maravilhoso, Manichun. Maravilhoso. Espero ter ajudado. Nossa, que palavras iluminadas. Não só ajudou, como Simples, né? acredito que. É, eu acredito que. Não sou eu que acredito, todos falam isso. A beleza, a, a felicidade está nas coisas simples. Porque enquanto nós estamos aqui, tudo é muito temporário, tudo é muito relativo. Então, depende como você vai olhar e interpretar. E as suas palavras foram realmente muito boas, muito, muito bonitas mesmo. Eu te agradeço, viu? Pode falar mais vezes no Obrigada. nosso grupo aqui, viu? Você e os demais que estão por aqui, mas hoje, né, a Thaís, acho que precisa complementar aqui uma informação, então vou chamar a Thaís de novo, depois o Júnior fala rapidinho, tá bom, crianças, para que nós possamos já partir para o nosso encerramento, porque a nossa live aqui tem intenção de expandir consciências, ampliar a visão, sair da caixinha, porque nós não estamos aqui perdidos, nós temos uma missão. Qual será que é a sua missão? Eu estou tentando descobrir a minha, cada dia. Não é assim, não é que nem receita de bolo. Cada dia você vai fazendo e vai vendo qual o propósito de fazer uma coisa ou outra, de estudar uma coisa ou outra, de ver uma coisa ou outra, que a gente possa ter sempre a sabedoria de fazer as escolhas para que nós possamos despertar, como disse a Maria Chun. Muito bom. Thaís, é com você. Eu só lembrei de uma coisa, eu fiz uma hipnose com a Márcia e teve um ser de muita, 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 muita luz. Não pra, eu acho que isso não é nem tanto para as pessoas que estão aqui, porque elas já estão nesse processo. Mas para quem está começando nesse processo agora, ele falou que quando ele estava encarnado aqui, ele também se sentia, entendia como a gente se sentia, porque ele se sentia esquisito. Eu acho que todo mundo se sente esquisito em algum momento ou em vários momentos desse processo. Mas ele falou assim: mas não tem problema, tá tudo bem. Não é errado ser diferente. A gente se sente diferente dos outros. E faz parte.
Então, para as pessoas que estão no começo desse processo, não se afligirem em se sentir esquisitas, né? Esquisitas, mas que tá tudo bem. Não, não é estranho ser esquisito, vamos dizer assim. É, para quem veio de muito longe em uma nave, e vou internar a Márcia. Pois é, pode me internar, não tem problema. Mas para quem veio de muito longe em uma nave, quando pousa aqui, gente, é esquisito. É muito estranho. É muito esquisito mesmo. E o que eu posso dizer é que eu garanto que existe mesmo vida fora do planeta, porque eu vi. É, não importa se você acredita ou não acredita, porque aqui o despertar não é só uma questão de falar existe X, Y, Z. O que acontece é nós estamos num planeta de muito sofrimento, com seres que não têm muita luz e que nos querem nos dominar, nos aprisionar. Disseram aí para mim, nos bastidores, que o planeta Terra foi sequestrado. E nós somos a geração, neste momento, da transição planetária, que estamos aqui para nos libertar de tudo que limita. Libertar mesmo, é acordar da ilusão. Essa é a nossa missão, de acordar a tempo e ajudar quem nos solicita alguma coisa. A gente não invade, porque existe uma lei do livre-arbítrio. Então, o que eu posso dizer? Em maio de 2023, eu recebi uma canalização onde foi dado um comando para mim. Acordem as pessoas, acorde as pessoas. Estava falando para mim. Tipo, Márcia, Caria, acorde as pessoas. Agora que você acordou e abriu o seu canal para receber as informações, acorde as pessoas. Muitos comandantes estão agora na superfície do planeta, receberam treinamento para estarem agora no planeta Terra, ajudando nessa transição planetária. Comandantes e voluntários e trabalhadores e simpatizantes estão aqui para fazer o ancoramento de luz e amor para que o planeta Terra consiga finalmente sair das mãos dos da não-luz para que a luz finalmente se instale no planeta e ele então consiga ir para o mundo de regeneração. Isto é sério, né? Eu costumo brincar bastante, mas agora é bem sério. Então, missão dada, eu estou atrasada, vai ser missão cumprida, por isso eu estou abrindo o canal aqui, Expansão da Consciência, BQH, que é da hipnose, com tantos amigos e irmãos que não à toa vocês estão aqui, sinto dizer, mas vocês também estão aqui, em missão. Então, o que que eu preciso fazer, Márcia? Calma. Primeiro, vocês estão sabendo, eu estou comunicando a vocês e vocês que estão se interessando por esse assunto também, que nós estamos aqui só para manifestar esse amor, essa luz, e que nada que aconteça do lado de fora deve apagar a luz que vocês têm dentro do coração de vocês, porque essa luz, essa luz não é humana. Essa luz é lá da fonte criadora, na hora da criação, uma fagulha divina foi colocada no coração de cada um. E é essa luz que a gente precisa fazer ela expandir, porque a missão não está sendo fácil. Nos bastidores da espiritualidade, há sim uma guerra entre luz e sombra, e há uma disputa, agora há uma briga entre sombra e sombra, disputa de poder. O grupo anterior e o grupo atual, quer dizer, o grupo atual e o que quer tomar o poder estão em guerra nos bastidores. Então, algumas pessoas que fazem aí viagem astral, sonho lúcido, às vezes percebem
que foram parar em algum lugar, né? Você fala, nossa, tava tenso, né? Porque está acessando essa dimensão aonde há uma disputa por este planeta. Mas este planeta já ascensionou. Não importa a religião, o que importa é que foi dada a ordem. O planeta Terra vai ascensionar. O planeta Terra já ascensionou. Nós, que somos habitantes aqui de superfície do planeta Terra, nós precisamos nos manter firmes, por mais desafio que a gente possa enfrentar. Então, eu estou meio que, eu já vou dar a palavra para o Júnior, mas eu estou trazendo aqui, né, quase uma bomba no final. Por quê? Porque precisa acordar. Essa é a minha missão, de falar assim, a parte que fui eu, eles falaram comigo, né? Então, eles me deram essa missão. Eu demorei, eu pedi um ano e pouco de pausa, antes de eu ter essa coragem de falar assim tão abertamente, que todos nós recebemos treinamento para estarmos neste momento aqui no planeta Terra. E mesmo que seja muito difícil, não durmam e não desistam. Por isso também foi pedido que estivéssemos em grupos e não isolados. Por mais que você esteja um pouco mais na sua casa, não se isole, porque o isolamento também não é bom. O isolamento enfraquece, né? Tá bom? Então, Júnior, é com você a sua complementação. Bom, só para complementar aqui, é, acordei agora, né? Quando eu acordei e eu falei, e agora? É justamente um pouco de todas as mensagens que foram trazidas aqui, que é, talvez existem hoje existem tantas informações lá fora, existem tantas coisas, tantos cursos, mas talvez o verdadeiro olhar, eu não acho que talvez, eu acredito que seja realmente esse, é o olhar para dentro. Quando eu vim, aí eu falo eu que sou o louquinho da nave também. Quando viemos aqui, né, uma luz muito forte deixou uma mensagem bem clara para todos nós, que iríamos sim, muitas vezes nos sentir perdidos, que iríamos sim, muitas vezes esquecer de quem éramos, que iam passar por dificuldades, coisas que a gente nunca passou antes, mas que sempre vai ter uma luz dentro de nós, que sempre vai pulsar e nos mostrar o caminho. E quando eu acordei e falei, e agora? Foi essa luz que me guiou. Então, muitas vezes a gente só precisa olhar o nosso olhar novamente para dentro de nós e localizar essa luz que está nos guiando, o caminho do amor que nos chama. Porque eu acho que esse é o único e verdadeiro caminho. Não existe outro. Então, essa é a mensagem que eu queria complementar. Quando você se sentir perdido, não é o outro que vai te dar a resposta, muitas das vezes, e ele não tem responsabilidade disso. É o que tem dentro de ti. É isso. Gratidão, Juninho. É a mesma mensagem que Não, nós ouvimos, né? Ouvimos em momentos, talvez isso. aí, talvez no mesmo momento, não sei. Patrícia, você quer falar algo? Patrícia de Morcerf? Gostaria de falar algo? É só abrir o microfone e falar. Oi, Márcia, tudo bem? Como você falou, minha mente já foi, né? Existe uma guerra, que a gente já sabe, o planeta já está em ascensão, nós estamos acompanhando o planeta, e alguns, alguns seres estelares estão aqui para poder dar esse suporte. E o que que mantenham-se firme? No amor, na luz, na evolução, acordando, estudando, sobre todas as informações que vão chegando. Tem vários canais do YouTube falando sobre a expansão, a ascensão, né, para a quinta dimensão Sim, consciencial. Tem muitas informações. Essa guerra, ela é espiritual, ela não é aqui. Bom, tem uma repercussão aqui, né? Mas assim, a guerra espiritual é de sempre. Desde a Guerra de Órion acontece esse tipo de guerra.
O planeta Terra também é conhecido como um planeta muito violento, sempre com muitas guerras nas trincheiras aí, nas fronteiras, né? E não somos um grupo de resistência, nós somos um grupo de consciência, né? A consciência Ah, de que sim. existe uma necessidade de cada um ser um ponto de luz, um ponto de amor, para ancorar essa energia de amor e luz, e não de guerra, destruição ou julgamentos, críticas, porque são frequências muito baixas. Então, nós estamos aqui para primeiro saber que existe e depois é o que a Maria João falou, se voltar para dentro. A Maria João falou, a Thaís falou, o Júnior falou, a própria Débora Sainz falou, né? Essa coisa de eu acordei agora, e que nós vamos, entre aspas, colaborar aqui com essa consciência de amor, luz, evolução para ancorar a paz. E aí sim, o que Entendi. precisa fazer? Não é Assistir a nada bandeira, a fisicamente. guerra? Não, não, Hum, não. Senão É vai dar a tudo no entender que nós vamos. espiritual. Isso. Então, é Aham, um despertar interno para que você fique sim. sabendo que o que está acontecendo para lá, para cá, mas ancorada na luz e no amor. É nesse Ah, sentido, entendi. tá bom? Entendi. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, então eu vou agradecendo todo mundo que esteve aqui até agora, nos assistindo, nos ouvindo. Espero que todos os depoimentos, essas explanações possam contribuir com mais informações, porque informação é luz, né? Só que, como a Thaís falou, cuidado com a fonte que vocês vão procurar essas informações, porque luz não coloca medo, luz esclarece, né? Então, se você está assistindo alguma coisa e começa a dar muito medo, 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 tenta esclarecer, tira suas dúvidas para não ficar com nenhum tipo de sentimento negativo. Por quê? Lá na escala das frequências, né, de energias, o medo, a culpa, esse desânimo, ele está muito lá embaixo. Então, vamos subir essa nossa frequência para que a gente possa, todo mundo junto aí, passar por essa fase de transição, ancorando luz, amor, sabedoria, gratidão, muita gratidão, porque tem muita coisa boa acontecendo dentro de nós. É só observar, tá bom? Então, fiquem bem, gratidão e até a próxima.